Mas certamente essa riqueza chega com mais celeridade nos bairros onde você tem um valor do metro quadrado maior do que os bairros, né, onde estão abaixo, digamos, de uma média. É a cidade, a cidade capitalista, ela tem essa perversidade. No caso do Brasil, a gente costuma dizer, infelizmente, o nosso modelo é um modelo urbano incompleto e contraditório. Eu acho que foi o Paulo que estava falando, eu não lembro, de cidades pequenas. E aí esse modelo urbano ele é replicado e reproduzido também nas pequenas cidades. Cada vez mais a gente vê, cada vez mais, foi o Nicolas, né? Cada vez mais a gente vê problemas de grandes cidades sendo reproduzidos nas pequenas cidades. Então, como é que a gente rompe toda essa realidade? É o desafio dos urbanistas. Né? É o desafio de pessoas como eu que estudam a cidade. Quer dizer, é através da reflexão, através da pesquisa, através da crítica. Né? Os avanços ocorrem, os retrocessos ocorrem. Né? E hoje a gente está num momento de retrocesso. Isso é uma realidade. É uma realidade. Qual o retrocesso? A taxa, por exemplo, você pega a questão da taxa de desemprego nas cidades. Como é que o indivíduo vive? Ele não vive. Ele acorda para sobreviver. Então, nós estamos num momento muito crítico da cidade. Né? Os municípios estão estagnados com as suas economias. O Brasil passa por uma crise econômica muito agravante, que já vinha antes da pandemia e que está sendo agravado com a pandemia. Porque a cidade você também não faz sem dinheiro. Enfim. Né? Mas a gente vai ter oportunidade de avançar um pouco mais nessas questões. Né? O texto do Lefebvre, para quem leu, ele traz bem um pouco dessa noção do que a gente chama de riqueza. Né? Ele compara, por exemplo, o que é a cidade medieval, né? Com a cidade capitalista. Né? Quer dizer, a cidade medieval, os artesãos, as grandes obras, o dispêndio de dinheiro da elite para enfeitar, para embelezar a cidade. Né? E a lógica da cidade capitalista é de outra forma. Bom, só para situar aqui, como é que porque uma coisa é a gente ficar discutindo no âmbito teórico-conceitual, óbvio que eu tenho inúmeras formas de se definir cidade. Mas a gente tem que considerar também que, do ponto de vista do Estado, ele precisa ter uma objetividade, né? Até para, por exemplo, efeitos de quando você faz coleta de dados, censo, que é fundamental para a questão do planejamento, né? Do município e das aglomerações urbanas. E aí o IBGE ele traz uma definição bem simples, né? É bem pontual do que é a cidade. Então, lembrando, eu tenho o Estado Federativo do Brasil, eu tenho a União, eu tenho os entes federativos, estados e municípios. O que é a cidade? A cidade, ela é a sede político-administrativa do município. O que vai acontecer? Você tem municípios, com exceções no Brasil, onde não possuem áreas rurais, ou as frações de áreas rurais são mínimas. Então, o município se confunde com a cidade. E você tem a maior parte dos 5 mil e poucos municípios que tem no Brasil, eles possuem, né, a cidade, que é esse núcleo, essa sede político-administrativa, é o lugar onde concentra a população, instituições públicas e privadas,
escolas, postos de saúde, as igrejas, os bancos, tudo que a gente possa imaginar. A concentração. E você tem a área rural, né? Então, geograficamente falando, a gente consegue enxergar isso. A cidade é concentração. A ideia do urbano é a aglomeração. O rural é a dispersão. Espacialmente falando, a gente nota isso, né? Quando você vai para a área rural, os sítios, as fazendas, né? Elas são sempre um, entre aspas, meio que distante do outro. O tamanho da terra, da lógica da propriedade, o modo como você calcula o preço da terra é totalmente diferente quando você para pensar a realidade. A título de exemplo para vocês, então é aqui, ó. Em 1911, o município de Curitiba era constituído somente pelo distrito sede. Em 29, o território municipal dividia-se em seis distritos de paz. Então, entre eles, Campo Magro, Nova Polônia, Portão, São Casimiro do Taboão, Santa Felicidade e o distrito sede, no caso, Curitiba. Então, por que chama-se Curitiba? Porque o principal distrito sede na história, né, deste território era o Distrito da Paz de Curitiba, né? Quando você fala Portão, Santa Felicidade, etc., isso hoje são bairros, né? Ou eles possuem outras nomenclaturas, mas se a gente for na prefeitura e pegar os documentos, vocês vão ver que a cidade ela é dividida em distritos. Fala, Nicolas. Hã? Não, não entendi. Isso. Mas o que vai manter, o que eu estou dizendo é assim, é que se você for pegar a fundação de Curitiba, o porquê que chama Curitiba, é porque lá no passado, na data de fundação, existia um chamado Distrito de Paz, né? Quer dizer, esse é o nome jurídico que se dava no passado, de Curitiba. Da mesma forma, quando a gente vai para São Paulo, você tinha o Distrito de São Paulo. Você tem municípios no Brasil que ainda trabalham com a lógica de distrito, ou de distritos, por exemplo. Eu vou dar o exemplo de um que chama-se Frutal, que é do documentário lá que eu postei na, lá na página da UFPR Virtual. Frutal é um município que fica no Triângulo Mineiro, né, na divisa São Paulo-Minas. Então ele tem a sua área rural, né? Essa área rural ela tem 3, 4 aglomerações, que são distritos. O maior dos distritos, ou os dois maiores, são Frutal, que é a cidade, e que empresta o nome para o município, e o distrito de Aparecida de Minas. Então, Frutal, na sua totalidade, tem 58 mil pessoas. Óbvio, essas 58 mil pessoas não vivem na cidade. Uma parte considerável está na cidade, uma parte está dispersa na área rural e uma outra parte mínima está presente nesses outros núcleos urbanos, né? O principal deles, à exceção de Frutal, é o de Aparecida de Minas, que tem lá em torno de 5 mil pessoas. E isso é normal quando você vai Brasil afora, né? Quando você tem esses lugares com áreas rurais e as cidades, né? Nas épocas de eleição,
os candidatos falam assim: eu estou me candidatando ao cargo de prefeito da cidade tal. Não, você está se candidatando ao cargo do município. Porque, na verdade, caso você venha ganhar um pleito, você vai ser prefeito para a realidade rural e para os habitantes da área rural, né? Quando é o caso de municípios que ainda têm essa realidade, que é o que ocorre na maior parte do Brasil. Curitiba, pelo que eu vi anteriormente, parece que 100% dela hoje é urbanizada, igual a Porto Alegre. Enfim, você tem alguns outros que poucos municípios no Brasil, mas que são 100% urbanos. São Paulo, por exemplo, não. São Paulo ainda mantém uma área rural na porção sul, né, que inclusive abastece parte do mercado de alimentos de São Paulo, a parte de hortifrutis. Né? Dúvidas? Fala. Então, são várias coisas. Tem isso, né? Porque ao longo dos anos, das décadas, né? Quer dizer, sobretudo uma medida que São Paulo, por exemplo, começa a crescer, e o que eu vou falar vale para outras realidades. Né? Então, óbvio que tem essa, entre aspas, proteção do poder público, né, de manter uma tradição desta região, mas tem um outro fator, é que o mercado imobiliário nunca chegou lá. O mercado imobiliário nunca teve interesse de chegar até o extremo sul de São Paulo. Ou se... Não, só para continuar, porque o que acontece? Nos municípios brasileiros, você tem a cidade, tá certo? Como é que eu faço para transformar, como é que eu faço para aumentar a área urbana da cidade? Eu tenho que avançar o perímetro urbano para cima das áreas rurais. Então isso passa por um projeto de lei dentro da Câmara, né? E aí você incorpora aquilo que é rural, passa a ser perímetro urbano. E aí a primeira coisa que se faz, porque na verdade é tudo articulado, são os loteamentos. Então a hora que você vai ver, a lei nem está pronta, os loteamentos já estão todos eles viabilizados. E o preço da terra, como é calculado de modo totalmente diferente do que da dimensão rural para a dimensão urbana, né? Quem é o proprietário dessas áreas rurais, ele ganha absurdamente, porque a realidade ela inverte de tal ordem que... Então, o mercado imobiliário nunca quis chegar até a porção sul. Rurais. Sim, sim. Uhum. Então,
Então, não, é um pouco isso que eu estou te dizendo. Existe uma questão de tradição, né? É a ideia de que São Paulo, uma parte, óbvio, da população, ela tem um certo orgulho desta região que se mantém ainda com características que são rurais, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando você transforma uma área rural em área urbana, é que significa que houve toda uma construção, todo um arranjo político, né, de interesses políticos e econômicos entre os agentes do setor imobiliário com o poder público. Né? O poder público não transforma uma área rural à toa. Né? Ele transforma quando você tem a demanda. Então, por exemplo, se você pegar, eu conheço cidades no interior do Brasil, pegando, né, já que você trabalha no programa Minha Casa Minha Vida, porque qual é a característica do programa Minha Casa Minha Vida? Né? Ele é financiado, né, pelo governo federal, mas quem viabiliza todo o projeto é quem assume a responsabilidade da construção, né? Inclusive pela compra do terreno. Em alguns momentos a prefeitura cede terrenos, né, para Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, isso depende muito. O que acaba acontecendo é que no interior da cidade, né, das duas a uma, ou ela está ocupada, o adensamento demográfico está significativo, ou você tem um processo de especulação de terrenos vazios da qual a prefeitura não age, né? E aí acaba sobrando essas áreas mais distantes, né? Ou nas áreas periféricas, urbanas, que tem pouco adensamento, ou em áreas que são rurais e que, através de projeto de lei, a prefeitura transforma em área urbana para que você possa viabilizar o programa Minha Casa Minha Vida. Só que aí você vai criando um problema, né? Quer dizer, você resolve um com o outro. Você dá a casa, a habitação, o teto, as quatro paredes, né? Mas você deixa com que essas famílias, esses sujeitos, comecem a ter uma certa dificuldade de acesso à cidade, né? Então, o direito dela à cidade começa a se tornar muito complicado, sobretudo porque aí começa a falhar a questão do sistema de transporte público ineficiente, enfim, vira uma bagunça, né? O programa Minha Casa Minha Vida ele tem aspectos que são bons, ele impulsionou a construção civil no país, né? Quer dizer, o programa Minha Casa Minha Vida, se não me engano, é lançado em 2008. Então, aquele momento, o boom do mercado imobiliário, ele foi no Brasil inteiro. Não só para o segmento de casas populares, mas para todos os demais segmentos. Então, a partir do Minha Casa Minha Vida, houve uma cadeia, né, onde o setor imobiliário ele ganhou muito. Quando o programa Minha Casa Minha Vida começa a entrar em crise, né, junto com a crise econômica nacional e depois internacional, o que a gente percebe é o setor imobiliário estagnando, né? Quer dizer, tá aí, tá tentando, tá patinando, tá tentando de alguma forma se reerguer, né? E a gente tem que lembrar que, ao mesmo tempo, a construção civil no país, as grandes construtoras que puxavam muitas vezes uma série de projetos, dentro da lógica de combate à corrupção, elas foram destruídas, né? Quer dizer, você não pode destruir a empresa, você tem que penalizar quem comete corrupção. A empresa você teria que manter, né? Você teria que proteger, né? Isso acontece em outros países, você penaliza as pessoas. A empresa não, porque a empresa ela é uma instituição, ela gera riqueza, ela promove riqueza, ela gera emprego direto e indireto, né? Então você tem aspectos que são positivos do Minha Casa Minha Vida, mas do ponto de vista do planejamento é muito complicado o que aconteceu. Não sei se
se eu te respondi. Sim. Não faz. A maior parte dos municípios não faz. Aí o que acontece? É isso que eu estou dizendo. Aí nós reforçamos o modelo de urbanização incompleto e contraditório no Brasil. Uhum. Que é outro grande, que é outro grande problema que nós temos no Brasil, a questão da regularização fundiária das áreas urbanas. Uhum. Sim, não, o que você está o que você tá colocando é a realidade, mas o que acaba acontecendo é que as prefeituras hoje, elas não têm dinheiro, sobretudo as pequenas, né? E tem toda uma questão de incompetência mesmo, né? Quer dizer, eu entendo os atuais gestores quando eles falam o caixa está quebrado, não tem dinheiro para nada, isso é uma verdade, né? Os repasses federais caíram substancialmente, mas a gente tem que considerar toda uma incompetência do gestor público passado, né? Quando a gente pega o caso de Curitiba, a gente vai ver mais adiante, eu posso fazer todas as críticas em relação a Curitiba, né? Porque ela é passível de crítica, né? Acabou, tipo, o senhor aqui dizendo, a rua dele não tem asfalto, né? Você pode falar, mas é só uma rua. Não, Curitiba está cheio de problemas. Só que ela tem uma coerência dentro do planejamento urbano. Então, eu posso pegar o modelo do Jaime Lerner, quando ele entra para ser prefeito, e tecer uma série de críticas. Mas o ordenamento urbano de Curitiba, ele não é tão caótico quando comparado com outras capitais ou cidades do porte de Curitiba. E por que não é caótico? Porque a, a, entra gestor, sai gestor. Primeiro, a equipe de técnicos que está dentro né, que subsidia as políticas públicas da prefeitura, ela se mantém, né? Então são funcionários de carreira. A população, ela absorveu o conceito deste modelo de planejamento. Então não tem prefeito aqui em Curitiba que ouse mexer na espinha dorsal da lógica do que é o planejamento urbano de Curitiba.
É, ah, é assim, se você. Eu quando cheguei em Curitiba, a primeira coisa que me chamou muito a atenção é o centro da cidade de Curitiba é quase que uma reprodução do centro da cidade de São Paulo. Na sua organização, no desenho arquitetônico. Né? Então, na verdade, quando a gente vai para algumas outras cidades que vão se constituindo no início do século XX, elas têm um modelo de urbanização muito similar e um padrão construtivo muito similar. E um fenômeno posterior, sobretudo a partir dos anos 70, também muito similar, que é o abandono do poder público em relação ao centro da cidade. Ou seja, por mais que o centro da cidade ele continue desenvolvendo uma série de atividades econômicas extremamente importantes para a vida da cidade, o fato é que o poder público ele abandona o centro da cidade, ele deixa de investir no centro da cidade em detrimento de outras áreas. Né? Áreas que, do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista imobiliário, são tidas como áreas modernas. Né? Prédios mais modernos, prédios que atendem, sobretudo as áreas comerciais, que atendem essa lógica da globalização. Né? São prédios, são regiões das cidades conectadas com o mundo global. Então você cria, né, todo um conceito aonde o centro da cidade acaba sendo ele penalizado. Né? E aí passa pelo mesmo processo, quer dizer, como é que você... Porque o centro da cidade, ou o centro das cidades, ele acaba sendo um patrimônio, né? Extremamente importante para a sociedade. Então, enfim, a gente vamos ver se eu consigo, né, dar conta de tudo isso. Só bem rapidinho, eu estava falando para vocês assim, né, a cidade ela é riqueza. Né? Dentro da lógica do sistema capitalista, e aqui não significa se isso é bom ou não, mas é só entender a dinâmica, a gente trabalha com a ideia de que a cidade também ela é uma mercadoria especial. Né? Por que, que ela é uma mercadoria especial? Né? Porque, óbvio, você tem os negócios imobiliários, a gente vai ter uma conversa específica, ver quem são os agentes, como é que eles atuam, né? Algumas características dessa mercadoria especial, né? Porque, na verdade, quando eu estou dizendo que ela é mercadoria, que eu posso comprar e vender, na verdade eu posso comprar e vender pequenos lotes da cidade. Né? E diferente de mercadorias móveis que se deslocam, a mercadoria cidade ela é imóvel. Né? Por isso que a gente fala imóvel. Né? Ela não sai do lugar. O que circula, né, na transação imobiliária, no âmbito dessa mercadoria especial, é o papel. Né? É o título de compra e venda, é o título da propriedade, né? O contrato de gaveta, né? Que muitas vezes ocorre. Mas, em linhas gerais, a gente costuma dizer o seguinte, que quando você tem a cidade sendo produzida, ela contém dois elementos imediatos, né? Por ser trabalho e resultado do trabalho de nós, sociedade. A primeira, ela é valor de uso. Então, basicamente, fica valor de uso. É o uso mesmo que se dá ao estado e mercadoria. Né? Então, a cidade na sua totalidade e nos seus recortes, eu uso ela para morar, né? Eu uso ela para o lazer, eu uso ela para trabalhar, eu uso ela para ir ao comércio, para ir